E ontem, numa entrevista emocionante, nós apresentamos o caso do Miguel, menino que veio a óbito, infelizmente, devido à meningite. Conversamos com os pais, deu uma repercussão muito grande a matéria que a gente fez, e logo depois da matéria eu recebi o contato da Emily e do Maicon, que são os pais do Vicente também, que foi a criança que veio a óbito, só que foi na segunda-feira, foi a primeira criança que veio a óbito. E nós resolvemos abrir o espaço para eles, porque essa é uma história que tem que ser contada e recontada, porque eu acho que abre um divisor de águas com cuidado com as outras crianças. Da oportunidade de vocês falarem do atendimento que vocês receberam, que é o mais importante, e vocês viveram a situação. É diferente de quem comenta a situação, de quem muitas vezes fala sem saber o que aconteceu. Esse é o intuito da matéria da gente. A Emily é a mãe, o Maicon é o pai. Eu vou perguntar para a Emily o seguinte: eu quero que você conte para mim, Emily, toda a história, desde quando começou e o que vocês passaram. Eu fui com o Vicente às 4 da tarde para o hospital, com 40 graus de febre. Às 4 no domingo? Do domingo. Às 4 horas da tarde do domingo. Com 40 graus de febre, passou pela triagem. Depois da triagem, ele ficou esperando 2 horas para passar pelo médico, que deu às 6 da tarde. Passando pelo médico, o médico examinou ele e disse que podia ser um começo de uma gripe. Aí onde eu peguei e falei pro médico que não, que o meu filho não estava bem, que o meu filho não estava normal, que eu conhecia o meu filho, que ele já tinha ficado gripado e não era desse jeito, que ele não estava bem. Aí onde ele passou o exame de sangue, de urina e o raio-x. Ele fez todos esses exames, só que o exame ia ser enviado só às 9 da noite. Ele fez o exame que horas? Às 6 da tarde. E o exame iria ser enviado para o laboratório às 9 da noite? Às 9 da noite. E esse exame ia chegar só à 1 da manhã. Então, das 4, até 1 da manhã, o meu filho ficou gemendo de dor. E aí, lá pelas 10 da noite, começou a aparecer manchas no corpo dele. E eu fiquei indo nas enfermeiras. O meu filho tá passando mal, o meu filho tá começando a criar manchas no corpo, eu preciso falar com o médico. E elas só me falavam: mãe, a gente não pode fazer nada, tem que esperar os exames chegar. Não tem como a gente dar um medicamento para ele se a gente não sabe o que ele tem. Eu voltei para a sala de espera e as manchas começaram a piorar. Deu 1 hora da manhã, eu peguei e falei: os exames não ficaram prontos porque o meu filho está passando mal. Elas pegaram e falaram assim: mãe, a máquina do laboratório quebrou e só vai chegar os exames umas 3 horas da manhã. Então daí eu peguei e falei assim: então deixa eu falar com o médico porque o meu filho não está bem. Ele está começando a criar manchas. Eu mostrei as manchas para elas e elas continuaram com a mesma palavra: a gente não pode fazer nada, tem que esperar os exames. Eu fui umas 5 vezes. Quando elas viram que a mancha estava mesmo piorando, aí elas chamaram o médico. Era umas 3h30, 4 horas da manhã isso. Aí o médico viu ele, chamou outra médica, estava pesquisando no celular, eu não sei se ele não entendia nada, bateu foto e mandou para outra médica. E mandaram ele para a sala de observação sozinho, isolado. Isolaram ele. Isolaram ele. E essa médica veio. Aí espetaram ele, viram a glicose dele, deram uma injeção para a glicose, disseram que ele estava fraco só porque a glicose estava baixa, porque ele estava sem comer o dia inteiro. E botaram ele no soro fisiológico. Só. Bom, vamos recapitular. Você chegou com ele no hospital que horas? 4 horas da tarde. O exame chegou que horas? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E o médico foi atender que horas? Era umas 3h30. 3h30. Então, esse período todo, das 6 horas até as 3, você ficou com ele na recepção? Isso, gemendo de dor e começando a criar as manchas no corpo. Meu filho ficou dormindo a tarde inteira, desde meio-dia até essa hora, meu filho só dormia. Ele acordava, gemia de dor e dormia de novo. Ele estava bem fraco. Aí a temperatura dele começou a baixar. Ele estava com a febre alta e abaixou muito rápido. Aí elas tentaram esquentar ele, só que, como ele falou, fala ali para eles. Não tinha uma torneira elétrica, não tinha nada. Tive que buscar 2 aquecedores de casa, apavorado. Porque você, então, quando viu que a criança estava gelada,
você me contava que você disse assim, olha, vamos encher umas luvas com água quente e porque colocar ao já redor, tinha- né? Mas já tava esfriando aquelas luvas. Daí eu disse, não, vou mexer novamente essas luvas. Vou mexer novamente e vamos rodear ele de novo. Joga essa manta térmica que vocês trouxeram, joguei mais os cobertor e liguei um aquecedor. Não tinha torneira, não tinha aquecedor. Tive que buscar, fui em casa, no apavoro, 7 horas da manhã. Daí eu entrei pra visita, busquei 2 aquecedor e botei uma ali. Pra depois o médico de plantão trocar e olhar a situação do menino e dizer assim, ó, pá, só faltou dizer assim, ó, essa criança não era nem pra estar aí ainda. E sinal que o médico da noite era um incompetente, né? Era uma médica. Pro outro chegar e dizer assim, essa criança não era nem pra estar aí ainda. E nós lutando, e ele baixando cada vez mais. Bom, e aí você foi buscar os aquecedores em casa, levou, a criança já estava isolada. Nesse meio tempo, trocou o turno de médico, né? O plantão de médico. Esse novo médico falou o que para você? Ele só olhou pro meu filho e falou, ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar na UTI. Eu já vou dar as providências e vou procurar uma UTI para ele, porque ele não pode estar aqui. E ele foi atrás de leito para levar ele. Se não tivesse aqui, eles iam transferir ele. E ele arranjou um leito. Só que eles tinham que arrumar. Como ele tinha que estar isolado, eles iam arrumar. Aí ele pegou e falou, eu vou fazer Uma drenagem para ir. uma drenagem para ir direto pro coração, para os remédios fazer efeito mais rápido. Enquanto isso, e depois eu mando ele para UTI. E lá começa os medicamentos nele. Aí ele foi, começou a demorar. E eu falando para ele, tá demorando muito, o cirurgião já passou para lá e meu filho não voltou. Aí depois veio 3 médicos e disseram que meu filho tinha dado uma parada respiratória e ele não aguentou e não deram volta para ele voltar. Quer dizer, ele acabou falecendo na mesma sala de isolamento. Desde o começo. Na bem sala dizer. de cirurgia, daí, né? Mas eles tinham acabado, não fazia 15 minutos que ele tinha saído de uma sala de observação. Que resumindo, ele virou a noite numa sala de observação tomando soro. Virou a noite não, né? 4 horas da manhã ele foi pro soro porque tava no fisiológico. colo Até dela. então, 4 horas da tarde, até essa hora. Nenhum medicamento nem para febre? Nenhum medicamento. Deram um medicamento pra febre, porque daí a febre dele subiu de novo, deram um paracetamol. Só. Bom, eu tenho aqui, como a gente gosta de mostrar tudo certinho, esse daqui é o laudo, olha aqui, ó, Serviço de Verificação de Óbito. É o laudo, né, igual da mãe do Miguel, que comprova aqui, eu estou vendo um documento, eu falo através de documentos, olha. Está aqui a assinatura do médico responsável e aqui fala novamente causa-morte, meningite. E aí, como o laudo está aqui, é um documento, eu tenho que respeitar o que o documento diz, né? Eu vou até ler aqui para ver certinho. Choque excético, igual o laudo do Miguel. Do Miguel. Está aqui, ó, o nome do médico, né? Está aqui o CRM do médico, a assinatura do laudo. Então eu tenho que ir atrás do laudo desse médico. Está aqui a assinatura do médico e tudo mais. Bem, depois do que aconteceu, a gente lamenta profundamente o que aconteceu. Eu sei que vocês estão passando um momento difícil, né? Até para falar nesse momento é muito difícil, mas a gente sabe que vocês querem a justiça em relação a isso, né? Porque se meu filho não tivesse demorado tanto a ser atendido, talvez hoje ele estaria aqui. Como é que o cara vai chegar a dizer que tá com febre? Tá, resumindo, pode ser um começo de uma gripe. Agora, quando saem umas manchas, um bom entendedor que estuda 6 anos tem que saber que é meningite, né? Nós não entendemos, mas um pai se apavora de ver aquilo ali, né? Naquela situação que tava. Eu até então, no começo, quando eu vi as manchas, eu pensei que seria alguma alergia, porque daí era poucas manchas. Só que depois as manchas, elas começaram a ficar no corpo dele inteiro. Antes, só aqui no corpo, não tinha no rosto. E depois o rosto dele todo ficou roxo. Meu filho, ele morreu roxo. Ele tinha tomado a vacina da meningite? Ele tava tudo em dia, as vacinas dele, tudo. Tudo certinho. Tudo em dia. As vacinas dele estavam em dia. Há quanto tempo ele estava na creche? 5 meses, 6 meses. Ele estava desde os 3 meses na creche. Bom, tá aí, né, o relato desses pais, que a gente lamenta muito, mas é importante a gente mostrar a veracidade dos fatos.
né, tanto do Maicon como da Emily. Emily, qual é a mensagem que você quer deixar em relação a tudo que aconteceu em você? Eu queria dizer que não deixe os filhos ficar pior. Faz barraco sim, porque elas falam que não é para fazer barraco. Eu fui calma, eu não xinguei ninguém. No fim, o meu filho morreu por negligência, por não ser atendido. A mãe do Miguel foi lá, o Vicente já tinha morrido. Eles falaram que era da mesma sala e eles mesmo assim não fizeram nada, deixaram mais um anjo ir sem fazer nada. Daí, desespero de mais uma mãe, de mais um pai, mostrando esses dois casos que aconteceram em Criciúma e pedindo, né, como eu pedi ontem, volto a pedir hoje, que as autoridades pensem, olhem com carinho essa questão do atendimento médico, porque muitas vezes a falta do atendimento, eu não estou colocando aqui a questão da doença, porque eu não sou médico e não tenho noção disso. Eu não sei se uma meningite iria salvar, se não iria, eu não quero levar por esta questão. Mas o carinho, o atendimento, a rapidez faz com que uma família se sinta muito mais protegida. Esse é o recado que a gente deixa. Olhem com carinho, olhem com atenção. Saúde é tudo na vida de uma família.